Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos ao canal Mundo Sem Paralelo. Se vocês ainda não conhecem nosso trabalho, peço que se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificações. E não esqueça de, ao final, dar o like no vídeo. Bem, alguns dias atrás eu estava assistindo uma reportagem sobre o desastre natural que ocorreu em Taiwan. Foi um terremoto muito forte, com 7 graus na escala Richter. Tá? Me parece que foi o pior dos últimos 25 anos naquele país. E eu assisti a reportagem na Globo. E a Globo chamou um repórter correspondente no exterior para falar sobre o episódio. Tá? E de onde esse repórter estava falando? Ele estava falando de Nova York, Estados Unidos, a quase 15 mil quilômetros do local da tragédia. Eu me pergunto, qual é a emoção que um repórter a essa distância é capaz de transmitir? Qual a empatia que ele é capaz de transmitir? E que informações relevantes ele tem para prestar que eu ou você não possa conseguir na internet? Eu fiquei curioso e fui investigar quantos correspondentes a Globo mantém no exterior. Atualmente são 24, sendo que desses 24, 10 estão baseados nos Estados Unidos. Dos 10 que estão baseados nos Estados Unidos, 9 são em Nova York. Mais uma vez a pergunta, que condições tem um repórter com a bunda sentada numa poltrona em Nova York tem de falar sobre um episódio catastrófico ocorrido em Taiwan? Para o que vocês pensem. A partir daí eu fiquei curioso e fui investigar quantos jornalistas a Globo mantém sediados na Ásia, onde fica localizado Taiwan. E percebi que não tem um único repórter da Globo em todo o continente asiático. Nenhum. Eles estão concentrados nos Estados Unidos e na Europa. De lá eles falam sobre coisas que acontecem no resto do mundo, como se isso fosse possível. Isso me despertou uma curiosidade. Por que o Ocidente dá tão pouca importância para os países asiáticos? Eu fui pesquisar sobre qual é o tamanho da economia asiática e sua importância na geopolítica mundial. O PIB do planeta hoje alcança 105 trilhões de dólares. O PIB americano alcança 27 trilhões de dólares. O PIB da Europa alcança 20 trilhões de dólares. E o PIB da Ásia chega a 35 trilhões de dólares. É quase o dobro do PIB da Europa. Entre as 5 maiores economias do mundo, 3 são países asiáticos: a China, o Japão e a Índia. Juntos eles possuem um PIB de 26 trilhões de dólares, quase equivalente ao PIB americano, e muito superior ao PIB da Europa. Daí eu penso o seguinte: por que nações tão economicamente importantes como a China, Japão, Índia, Coreia do Sul, Taiwan, Arábia Saudita, por que essas nações não merecem um olhar mais caprichado, um olhar de maior boa vontade do chamado Ocidente? Além de serem economicamente muito fortes, esses países têm uma importância crescente na geopolítica mundial. Veja, por exemplo, a China. Tá? Ela investe hoje maciçamente em todo o continente africano e em toda a América Latina, tanto a América Central quanto a América do Sul. Tá? Do México à Argentina. E, além de investir fortemente, ela cria empregos nessas regiões, nesses países. Tá?
nessas partes do mundo. E quando ela faz isso, quando ela investe, ela aumenta a influência política. Se eu crio empregos num país africano, se eu crio empregos numa Argentina, no Chile, tá? Se eu me torno economicamente importante para a Argentina, para o Chile, para o Uruguai, para o México, para a Namíbia, para a África do Sul, se eu crio tecnologia, se eu crio emprego, se eu crio oportunidades nessas regiões, empregando gente dessas regiões, utilizando cérebros também dessas regiões, é claro que eu passo a ter uma certa influência política nessas regiões. É isso que ocorre atualmente. A China é quase tão importante no concerto mundial hoje quanto os Estados Unidos. Mas no Ocidente, o Ocidente finge que não percebe essas coisas. Eu acredito que perceba, mas finge que não percebe. E deixa escapar grandes oportunidades, tá? Grandes parcerias, grandes oportunidades de negócios. Só para exemplificar, a própria Taiwan, onde ocorreu o desastre natural, é a maior produtora hoje no mundo de chips e de semicondutores de alta complexidade. Eles concentram quase 50% da produção mundial desses componentes. Não é pouco. Há muita inteligência por trás disso. Há muito investimento em educação por trás disso. Hoje, a Ásia é cada vez mais desenvolvida, é cada vez mais importante, é cada vez mais estratégica. E não convém fingir que isso não existe, que isso não acontece. O que eu notei na reportagem da Globo sobre Taiwan é apenas a ponta do iceberg do que acontece hoje no mundo ocidental. Não é só o Brasil que não dá a devida importância a países como China, Índia, Japão, Coreia e Taiwan. A Europa não dá, ou finge que não dá. Os Estados Unidos fingem que não dão. Ou quando dão, procuram adotar estratégias para evitar a aproximação com esses países. Mas o crescimento deles é inexorável. E não adianta esconder o sol com a peneira. Bem, eu agradeço a todos que chegaram até aqui. Peço que deem um like no vídeo, tá? Ativem o sininho de notificações e compartilhem esse material com seus amigos, com seus grupos. Muito obrigado. Oriente Médio. Me parece que ainda existe um certo preconceito. Pois caso isso venha a acontecer, a interferência do mundo religioso não se limitará. Pois caso ativassem o sininho de notificações e... Já olhou para alguém e pensou, o que passa na cabeça dela?